Olá, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos, aproveitando aqui o tempinho que a gente ainda tem. Olha só, vamos tratar agora desse item 3, relações de trabalho e relação de emprego, eixo temático 5, direito do trabalho. Já sabe, né? Dê um like, curte, comenta, torne-se membro, me ajudem a continuar ajudando vocês, pessoal. Olha só, as relações de trabalho e de emprego são conceitos que, embora relacionados, possuem distinções significativas no contexto do direito do trabalho. E a gente vai ver tudo isso aqui, a diferença entre eles. E também fazer duas questões bem legais e uma da Sesgran Rio para matar de vez esse assunto. Beleza? Bem, pessoal, a relação de trabalho é um conceito mais amplo e genérico, que abrange toda e qualquer forma de prestação de serviço por uma pessoa física a outra pessoa física ou jurídica. Essa relação não exige necessariamente a formalização ou a presença de um vínculo empregatício típico. Existem várias modalidades de relação de trabalho, incluindo trabalho autônomo, que é o trabalhador presta serviço de forma independente, sem subordinação e com autonomia para determinar como e quando vai realizar o seu trabalho. Tem também trabalho temporário, que é a contratação de um trabalhador para atender a uma necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou a um acréscimo extraordinário de serviço. Tem os estágios, que é a relação de trabalho destinada ao aprendizado de competências profissionais, vinculada a um curso de educação. Tem também trabalho voluntário, que é a prestação de serviço sem remuneração, realizada por vontade própria para entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, né? A pessoa não recebe. Já a relação de emprego, por outro lado, é uma categoria específica dentro das relações de trabalho e caracteriza-se pela presença de requisitos definidos pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil. Para que uma relação de trabalho seja considerada uma relação de emprego, devem estar presentes os seguintes elementos: pessoalidade, que é o trabalhador deve prestar o serviço pessoalmente, não podendo ser substituído por outra pessoa. Tem que ter onerosidade, ou seja, o trabalhador deve receber uma contraprestação pelo trabalho realizado, ou seja, ele deve haver uma remuneração. Não eventualidade. O trabalho deve ser prestado de forma contínua e regular, não sendo esporádico ou ocasional. Subordinação. O trabalhador está sob o comando e direção do empregador, devendo seguir suas ordens e suas diretrizes. E alteridade, pessoal, que é os riscos do negócio são assumidos pelo empregador. O trabalhador não tem nada a ver com isso, tá bom? Vamos para os exemplos práticos aqui, pessoal. A relação de trabalho autônomo, por exemplo, um advogado que presta serviço jurídico para diversas empresas sem vínculo empregatício com nenhuma delas. E a relação de emprego é um advogado contratado por uma empresa para trabalhar exclusivamente em seu departamento jurídico, com horário definido, sob a supervisão de um gerente, tá? Então, esses são os dois exemplos de trabalho autônomo e de relação de emprego. Em resumo, a relação de trabalho abrange todas as formas de prestação de serviço, incluindo tanto os trabalhadores autônomos quanto os empregados. Já a relação de emprego é uma subcategoria dentro da relação de trabalho que cumpre requisitos específicos, configurando um vínculo empregatício regido pela CLT, que garante direitos e deveres específicos para ambas as partes envolvidas. Beleza? Então vamos primeiro aqui resolver uma questão da FCC. O contrato de emprego, modalidade de relação de trabalho, caracteriza-se pelos seguintes elementos necessários e cumulativos, tá? Tem que ter todos esses elementos: autonomia, liberdade, pessoalidade e onerosidade. B. Onerosidade, subordinação, pessoalidade e natureza não eventual da prestação de serviço. C. Pessoalidade, caráter não eventual dos serviços, exclusividade e autonomia. D. Subordinação, onerosidade, caráter eventual da prestação de serviço.
E, alteridade, autonomia, liberdade e autodeterminação. Pessoal, a única alternativa que tem todos os itens ali é a B, né? Onerosidade, trabalho. A pessoa tem que receber numa relação de emprego. Ela precisa, o contrato de trabalho, modalidade da relação de emprego, ela precisa ser onerosa, ou seja, ela precisa receber. Ela é subordinada, ou seja, nem que seja o diretor, alguém vai mandar nela. Pessoalidade, ela tem que fazer o trabalho, não pode mandar o vizinho, a prima, enfim. Natureza não eventual da prestação de serviço, tem lá um período que ela tem que cumprir, que seja 12 por 36, que seja 6 horas por dia, mas ela tem que cumprir um período pré-determinado. Então, alternativa B, beleza? Essa próxima questão já é da Sesgran Rio, a nossa banca. Então, vamos lá dar uma olhada nela. Para que seja caracterizada a existência de vínculo de emprego, é necessária a presença concomitante de alguns requisitos. Entre tais requisitos, encontra-se a prestação eventual de serviço feita com pessoalidade, subordinação ao poder de direção e comando. B. Retribuição pecuniária pelo serviço prestado pelo empregador, impossibilidade de o trabalhador transferir ao empregador o poder de direção sobre a sua atividade laboral. C. Gratuidade dos serviços prestados, contrato de trabalho, de trato sucessivo com intermediação obrigatória do sindicato, da categoria ou do órgão gestor de mão de obra, viajar aqui, né? D. Existência de pessoalidade, ou seja, a pessoa que vai prestar, de não eventualidade, ou seja, tem que ter uma continuidade, tem que ter um período ali, dias e horas específicos, de subordinação do empregado ao poder de direção e comando e de onerosidade. Sim, a pessoa está ali sendo mandada e ela está recebendo. Retribuição pecuniária pelo serviço prestado pelo empregado. Sim, ele vai receber. É esse, a letra D. Vamos ver aí aqui, ó. Respeito à alteridade, que favorece que o empregado participe dos lucros da empresa, não necessariamente. Onerosidade da prestação de serviço por conta própria, comprometendo-se assim com os riscos de sua atividade. Não. O trabalhador não precisa nem saber se a empresa está passando por dificuldade ou não. Esse é um problema do empregador. Beleza? Então, aqui, essa questão escrita pela nossa banca é de 2013, do IBGE, mas tratando desse assunto, a alternativa correta é a letra D de dado. Existência de pessoalidade, de não eventualidade, de subordinação do emprego ao poder de direção e comando e de onerosidade, retribuição pecuniária pelo serviço prestado pelo empregado, certo? Então, para ter vínculo de emprego, tem que ter essas coisas aqui dentro dos requisitos. Beleza? Quer se tornar membro, ter todo esse material com as minhas anotações, basta clicar ali em Seja Membro. Ou então, continue vendo meus vídeos, revendo quantas vezes você quiser. Não esqueça de dar um like, beleza? Obrigada, pessoal. Até a próxima.